Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Sem Contraindicação, mais um episódio, né, do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho, toda semana a gente está aqui compartilhando com você informações para você cuidar mais da sua saúde, ter mais qualidade de vida e ficar por dentro das novidades, né, na área da saúde. E hoje, o nosso episódio, ele é dedicado aos médicos. Isso porque no dia 18 de outubro é comemorado o Dia do Médico. Esse profissional que é responsável aí por cuidar, né, orientar, promover a saúde de todos nós. E aí eu trago aqui um estudo, Demografia Médica do Brasil 2024. Esse estudo foi publicado em abril pelo Conselho Federal de Medicina, com base no ano de 2023. E diz o seguinte, que o Brasil alcançou a marca de 575.930 médicos ativos. E projeções apontam que esse número pode passar de 1.300.000 médicos em 2035. Ou seja, o número deve mais do que dobrar, tá? Em torno aí de 10 anos. Então a gente vai conversar agora com os nossos convidados sobre o futuro da medicina, como, ou melhor dizendo, qual o impacto das tecnologias na prática médica, né, na área de saúde como um todo, os princípios da medicina que precisam ser mantidos, apesar, né, dessas inovações, dessas tecnologias todas, enfim. Para esse bate-papo, hoje a gente está recebendo aqui duas pessoas, dois profissionais, dois médicos com grande representatividade na classe médica aqui da Paraíba. Nós recebemos hoje o doutor Bruno Leandro de Souza, que é presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, também membro do Conselho Federal de Medicina. Seja bem-vindo, doutor Bruno. Olá, Linda. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí. Espero que quem nos esteja ouvindo e vendo aproveite bastante esse momento conosco. Que bom. E aqui conosco também, doutor Walter Lisboa Ramalho, presidente da Unimed João Pessoa e também membro do Conselho Confederativo da Unimed do Brasil. Seja bem-vindo, doutor Walter. Muito obrigado, né? E aqui com o Bruno, o papo é federal, né? Gente, lembrando que dia 18 de outubro foi escolhido para, né, ser comemorado o Dia do Médico em referência ao dia de São Lucas, o santo padroeiro da medicina, só para a gente registrar aqui. Lembrando que doutor Bruno é pediatra e doutor Walter é anestesiologista, é especialista em dor, tá? E hoje vocês têm a missão de trazer aqui, a gente falar um pouco do futuro, de tendências, até para orientar os próximos profissionais que estão vindo aí, né, na área de saúde e medicina. Mas antes, eu tenho um recadinho para você que nos acompanha aqui, para você clicar, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e compartilhar todos os conteúdos. Por exemplo, esse vídeo que você está assistindo agora, você precisa curtir, compartilhar, para ajudar aqui no engajamento, fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Lembrando que nós estamos no Spotify, tem o nosso canal também no Instagram. Além disso, você também tem uma página completa do Sem Contraindicação no portal da Unimed. Lá você tem acesso a todos os episódios, pode interagir, pode sugerir temas, então participa, tá bom? Falando em redes sociais, eu sei que o Dr. Walter é super ativo, eu estou sempre acompanhando, ele está sempre compartilhando conteúdos super interessantes nessa área de saúde e inovação, né, Dr. Walter? A gente lançou um projeto chamado Medicinando, que a ideia são gotas de compartilhamento de gotas de conhecimento, né? Que a gente tem a pretensão de savorar do conhecimento de gestão em saúde, mas é só para compartilhar algumas das experiências que nós tivemos, né? Inclusive os erros, né? Não só os acertos. Sim, sim. Doutor Bruno também é ativo na rede social? Com certeza, até pelas nossas funções a gente precisa, inclusive, mostrar uma forma de publicizar aquilo que a gente tem feito enquanto presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba e também agora como conselheiro federal de medicina. E eu acho importante as mídias sociais, quando elas são bem utilizadas, para que você possa atrair as pessoas para temas de mais ética, educação, conhecimentos gerais e principalmente o bom uso das redes sociais, que infelizmente, às vezes elas são desvirtuadas, né? Com certeza. É verdade. Bom, vamos começar a nossa conversa falando sobre o futuro da medicina. Vou começar com o Dr. Walter, porque a medicina, assim como tantas áreas, Dr. Walter, vive também um momento de transformação tecnológica. A tecnologia, ela é aliada ou é concorrente do médico? Uma excepcional aliada. Um erro muito grave. A gente atrasou a
pandemia teve muita coisa ruim, mas um lado positivo, pudesse assim dizer, da pandemia, foi acelerar a inclusão de tecnologia, tá? Não há... Quando a gente fala em saúde, a gente sabe que 1 bilhão de pessoas não têm acesso à mínima assistência em saúde no mundo, nem a medicamentos básicos. Como é que se amplia a acessibilidade? Através do atendimento remoto. Então, um dos primeiros conceitos que a tecnologia traz é você realmente aproximar quem está distante. E aproximar de quem está distante de atendimentos especializados. Como é que você vai colocar um especialista em retina? Vai demorar um tempo, né? Em lugares fronteiriços. Mas um médico generalista, ele pode, de forma remota, dar aquelas primeiras orientações até que o deslocamento resolva uma determinada urgência, Sim. enfim. Então, a acessibilidade está diretamente relacionada ao monitoramento remoto. Também, através do monitoramento remoto, e isso é a inclusão tecnológica, a gente consegue se antecipar às doenças, promovendo saúde e monitorando. Hoje, chama de wearables, né, que são dispositivos vestíveis, né, que você usa pulseira, anel, Sim. óculos. E hoje você consegue medir sua qualidade de sono, o número de passos, frequência cardíaca, até eletrocardiograma tem relógio que faz, tá? E que mostra quando tem arritmia ou alguma alteração de onda que pode sinalizar uma eventual isquemia. Ou seja, à distância você pode monitorar e também orientar horário de medicação e tudo, através de uma pulseirinha, de um relógio, tudo isso está sendo incorporado de uma forma muito rápida e está ajudando também não só a acessibilidade, mas também ao telemonitoramento no aspecto preventivo, de promoção de saúde para prevenir doenças, porque reduz custos e também ninguém realmente quer ter doença. Você tem porque faz parte da evolução da vida. Um outro aspecto importante da tecnologia que é a terapia genômica. Então, você imaginar que aí vai a questão ética que o Bruno, deixa para Bruno acrescentar, que uma coisa é você selecionar pessoas que serão mais fortes, mais resistentes, mais velozes, mais inteligentes, mais bonitas, mais isso. Aí tem muita discussão. Outra coisa é você pegar uma mutação genética que você traz da sua família, que vai induzir você a ter um câncer de mama. E você, por exemplo, está no tubo rosa, né? Então, se você pode interferir, provocar alteração e corrigir aquela alteração para colocar seu risco igual da população geral, por que não fazer? Então, a terapia genômica vai caminhar para que a gente identifique precocemente algumas mutações genéticas que possam, com isso, ser precursores, fatores predisponentes de doenças que podem ser tratáveis, não só câncer, mas neurodegenerativas, como Alzheimer, então, como outras doenças neurodegenerativas. Então, com isso, a gente sabe que a tecnologia vem trazendo esse reforço importante. Tá? Então, desde o diagnóstico, ao monitoramento, à acessibilidade e ao tratamento, porque hoje, com a tecnologia que foi incorporada, aumentou a precisão. O que é que se discute na cirurgia robótica? Você pode operar um paciente estando lá na China e o outro nos Estados Unidos. Depende só de velocidade de transmissão e você opera, ou no mínimo, cooperar, porque você participa de... Agora mesmo a gente trouxe para cá um projeto do INCOR, que dá suporte à equipe lá do INCOR, as cirurgias cardíacas, que são crianças feitas lá no Metropolitano. Esse projeto a gente pegou o INCOR, que já tem uma parceria com a Unimed, colocamos no colo do governo, para lançar aqui. Teve um investimento importante do INCOR lá, ou seja, pessoas à distância ajudando na melhoria de patologia. Mas por quê? Porque determinadas patologias, em ambientes como São Paulo, aquele volume de pessoas sendo referência na América Latina, então ele pega uma doença rara que a gente vê uma vez no ano, ele vê 20, 30 no dia. Sim. Então é natural que para aquele conhecimento de doença específica, Sim. você tenha mais treinamento e possa dar o caminho das pedras, um atalho. Então veja só em poucas linhas alguns detalhes que não tem o que discutir em tecnologia, tá? Tecnologia é fundamental. Então, por isso, eu tenho um irmão que é de área de TI e ele diz isso. Não são os homens, não são as máquinas que vão substituir os profissionais. São os profissionais de saúde, tá? E de maneira geral, que utilizam tecnologia que já estão substituindo os que não usam. Os que não a valorizam. Então, tem mais coisa para falar, mas vou passar a bola para você. É evolução natural, né, Walter? É inclusão, sem perder os princípios, né? Você só faz incluir para melhorar a qualidade assistencial. O senhor acredita, doutor Bruno, que existe alguma especialidade, por exemplo, médica, que pode acabar desaparecendo por conta da tecnologia? Bom, em relação à tecnologia, em primeiro lugar, eu concordando com o Walter, ela é uma grandiosa aliada do médico, da humanidade. Me lembro quando eu fiz meu mestrado em 2015, foi sobre o uso da telemedicina
nas doenças cardíacas infantis, mostrando que, através da telemedicina, crianças que nasciam no interior da Paraíba, que antes morriam porque não tinham possibilidade sequer do diagnóstico, conseguiam ser diagnosticadas, tratadas e acompanhadas depois de fazer o seu tratamento através, por exemplo, de uma telemedicina, da teleinterconsulta, através do parecer à distância. Quer dizer, tinha uma pessoa em Recife, da doutora Sandra Matos, ficava monitorando de Recife uma criança que nascia no interior da Paraíba. Nós estávamos dando assistência à Secretaria de Saúde nessa época. Pois é. Você era diretor lá do Sim, Arlinda, sim. não é isso? Nós estávamos juntos na gestão. Sim. A construção se dava, inclusive, com a medida de oximetria de pulso. Era. Então, lá na ponta, qualquer pessoa Olha só, né? com a medida de oximetria de pulso e análise que fazia, muito simples de realizar, abriu uma perspectiva de ter uma doença, uma cardiopatia congênita naquela criança. Aí entrava uma equipe. Com certeza. Eu vi, por exemplo, Lindo, uma criança que nasceu em Patos. Ela nasceu roxa, absolutamente, como a gente fala, cianótica, né? Ela nasceu roxa. E a médica ligou desesperada de Patos. A médica ligou para a gente falando, olha, eu estou com uma criança roxa aqui, eu quero saber o que eu faço. A doutora Sandra Matos estava em Recife, ela pediu, olha, através de um tablet, eu tenho aí um ecocardiograma, eu vou ensinar como é que você faz. Ela ensinou quais são os passos do ecocardiograma como se fosse uma pessoa leiga. E ela conseguiu diagnosticar uma transposição de grandes artérias, que é uma doença gravíssima. Através desse diagnóstico feito à distância, essa criança tomou uma medicação que evitou que ela morresse, conseguiu fazer a cirurgia, a primeira cirurgia de Jatene aqui da Paraíba, que foi feito lá no Arlinda Marques, e depois voltou para Patos curada. Ou seja, era uma criança que com certeza teria morrido, mas que está agora curada. Aliás, eu fui no aniversário de 10 anos dela. Olha né? Que está jogando futebol e tudo, viu, essa criança. Então, assim, o uso da tecnologia ela é aliada. Agora, uma coisa é que ela não pode substituir o trabalho humano e a sensibilidade humana tem que existir durante o uso da tecnologia. Ou seja, essa parte do contato, do cuidado, do olhar, do confortar, ele tem que estar presente no uso da tecnologia. Ele não pode afastar o profissional disso. Algumas especialidades podem ficar, sim, comprometidas. Por exemplo, eu vejo a radiologia. Na radiologia, você tem vários softwares hoje, você já tem essa tecnologia, em que os diagnósticos de alguns exames de imagens, eles acontecem com maior precisão do que o próprio olho humano. Então, já tem trabalhos mostrando o diagnóstico precoce de câncer de mama, falando mais uma vez de câncer de mama. Aqui eu estou até de rosa hoje, do Outubro Rosa, homenagem, né, Outubro Rosa. Então, trazendo uma possibilidade de diagnóstico precoce 4 anos antes de você ter aquela imagem típica, o software já identificou essa possibilidade através do uso da tecnologia e inteligência artificial. Então, eu tenho sim essa possibilidade de que algumas especialidades médicas elas sofram modificações. Eu não vou dizer substituições, mas modificações no seu uso, talvez adaptações, menos necessidade talvez de profissionais nesta área, mas vai aumentar em outras também. Por exemplo, na cirurgia robótica, eu preciso de mais habilitação para cirurgia robótica, né? Ô, Bruno, você falou uma coisa que tem uma analogia que é bem interessante. Existia a profissão de acendedor de candeeiro. Então, o cara saía na rua acendendo candeeiro por candeeiro. Quem contrataria esse cidadão hoje? Mas ele se transformou em quê? No engenheiro de software, que monta um painel que controla a iluminação da cidade, de um estádio de futebol, da pessoa que faz manutenção naquela estrutura, para quem comercializa essa plataforma, ou seja, é uma adaptação. Então, o que a Kodak, na época, não enxergou o ambiente digital ocupando fotos. Quem tem uma máquina hoje que pega o filme para revelar? Então, quer dizer, são questões que a gente precisa se adaptando. Tem um grupo aqui no Paraná, em 3D, fazendo e barateando muito. A gente até fez contato essa semana, mas com qualidade, tá? Próteses para ser utilizado em pacientes, por exemplo, em reconstrução de crânio, ora por trauma, ora por doenças congênitas, tudo em 3D e adaptada para a necessidade daquele paciente. Então, a gente tem que entender que isso é uma inclusão importante de qualidade na assistência médica. Um exemplo que, também para complementar aqui, o que é a Big Data? Basicamente, é o aumento de variedade, de volume e velocidade. Então, você pega um grande volume de dados, em grande variedade, com grande velocidade, e faz um diagnóstico em menos de 1 minuto. O que custaria reuniões
congressos, talvez juntas médicas e discussões para uma semana, ou seja lá mais quanto tempo for, sessões clínicas, para se chegar a uma hipótese diagnóstica. Quando isso e a máquina rapidamente avalia aqueles dados que ela foi alimentada, isso é inteligência artificial, a inteligência que tem um tanto que precisa, ela tem um aprendizado, né, que é a machine learning, mas, sobretudo, você tem que incluir dados. Aí, aqueles dados que ele tem, em cima daqueles dados, que é uma memória gigantesca, ele vai cruzar dados e vai chegar de uma forma mais assertiva ao diagnóstico. Então, isso acelera muito a qualidade assistencial. Mas Bruno tocou no ponto que aí é onde a coisa tudo começa. E esse meu irmão, ele diz isso. Como é que o robô vai falar de um prognóstico da doença para a família? Não, tem muita coisa. Essa pessoa só tem 5 dias. É muito. Então, essa questão do relacionamento, do calor humano, do acolhimento, da humanização, do que a psicologia chama de maternagem, do paciente se sentir protegido como se estivesse no colo da mãe. Então, essa é a medicina que nós fizemos. Do princípio hipocrático, de primeiro não causar um dano, de sempre promover benefícios, ter senso de justiça aguçado e elevado humanitário. Então, a medicina tem que fazer o quê? Todo esse conceito aliado à excepcional qualificação técnica, isso tem que ser sempre uma medicina baseada em evidência, baseada realmente num lastro científico importante, e a tecnologia incorporada. Dentro de um senso de equipe, de time, uma infraestrutura, uma logística adequada, ou seja, é muito complexa a saúde. E qual é a nossa, diria assim, nossa missão? Estender isso a todos. Trabalhar para que a saúde seja acessível a todos. Não só a quem tem condições de pagar plano. E muito menos aqueles que têm condições de pagar hospitais caros, com tabelas próprias, particulares. Isso é uma minoria. Certeza. Então, nós temos que nos unir, compartilhar a tecnologia, a inovação aberta veio para isso, para co-criar, co-compartilhar, para que essa tecnologia chegue e traga benefícios para a sociedade. Essa é a nossa missão. O senhor tocou num ponto que eu queria voltar nele, é a questão desses dispositivos de monitoramento, né? Relógio, óculos, enfim, anel também. Tá no nosso dia a dia, funciona mesmo. Muito. É mesmo. Muito. E você vê, a Austrália tem um trabalho interessante, 7 milhões de pessoas são assistidas por esses modelos. A emergência médica é prestada dessa forma. A Califórnia criou um drone, certo? Um drone daquele grande, que ao invés de o SAMU de lá chegar, que gasta 40 minutos em média, dependendo do deslocamento até mais, Sim. mas eu estou falando baseado nos dados lá da Califórnia, em 8 minutos o drone já está lá. E o que é que ele faz? Tem uma pessoa remotamente orientando, as pás são retiradas, qualquer pessoa ele orienta para colocar as pás no paciente, e aí ele avalia o ritmo cardíaco, se é chocável ou não. Se for uma fibrilação ventricular, que 70% dos casos o paciente para e morre por fibrilação ventricular, quando a parada é fora do hospital, ele vai identificar o ritmo, vai orientar para todo mundo se afastar e vai dar o choque na dosagem adequada para aquele paciente. E a distância, enquanto o pessoal está chegando. E a desfibrilação precoce é o principal fator de bom prognóstico. Desfibrilou, o paciente vai voltar a tempo. A cada minuto que passa, ele tem 10% menos de chance de ter uma boa recuperação sem lesão neurológica. Então, uma hipóxia mais que 10 minutos, por mais que reverta, vai reverter numa condição muito desfavorável, clinicamente falando. Então, aí o deslocamento vai manter a estrutura humana, mas a distância já chegou ao socorro. E brevemente, o que acontece com esse drone? Hoje já tem drone tripulado, vai junto o socorrista. É verdade. Então, assim, a gente tem que ver para onde a coisa está caminhando. Tá cada vez, mas está melhorando o nível de monitorização. Tem de frequência cardíaca, tem de frequência respiratória, qualidade do sono, pressão arterial, oximetria. Elétrica. Tem de glicose, glicemia. Glicemia. A glicemia, hoje, você tem um aparelho que coloca no braço, que o seu celular, a todo instante, fica vendo qual é a curva de glicemia e, inclusive, emite para o médico essa informação. Essa informação vai para a base. Vai para a base, vai para o médico. Na Austrália. O seu médico hoje já consegue saber se você está fazendo picos de glicemia alta ou baixa por conta de um aparelhinho, uso da tecnologia de monitorização. No celular, na China, você sopra, certo? No celular, e ele capta aquele vapor com um acessório pequeno, tá? E faz análise de várias doenças possíveis. Também é complexo, mas é bom que só para questões ilustrativas. Sim. Então, você entra hoje numa máquina, numa cabine, o indivíduo vai ser
escutado por um robô, tem a inteligência artificial ali estruturada, vai fazer um diagnóstico, já medica e já sai a medicação, tá? Tem essa tecnologia. Poxa. Inclusive, Quer dizer, zero de contato. Né? Exames, você pode, por exemplo, com uma gotinha de sangue. Sim. Isso é fato. Isso. Você consegue ver sódio, potássio, glicose, lactato, você consegue ver pH, você consegue ver como é que está vários níveis, né? Por conta de uma gotinha de sangue, você já consegue ver isso. Então, Essa gotinha mesmo que você está falando, há um tempo atrás, não é muito longe, para se fazer um sequenciamento genético, quanto era o custo? Hoje já é mais caríssimo, acessível. hoje é acessível. Mas tem mais de $1 milhão para você fazer um sequenciamento genético. Hoje não mais, porque o ganho em escala. Tem um hospital que foi lançado na China, agora me esqueci o nome da província, tá? Ele é todo virtual. E tem a expectativa de fazer 15 mil atendimentos por dia. Puxa. Aí onde vem a questão da regulação, aí a gente tem que ter um certo cuidado com várias questões. Por exemplo, esses dados que de repente estão aí nas nuvens. Com quem que armazena isso? Como é que vai ser a questão ética sobre a informação do indivíduo, de dados sensíveis do indivíduo? E a questão ética mesmo. De repente, uma segurança empresa... cibernética, né? Uma empresa vai querer, de repente, contratar alguém que tem hipertensão, diabetes, e tem essa informação ali? A segurança cibernética, né? A segurança de dados de uma maneira geral, hoje é uma matéria de extrema responsabilidade, né? Nós fizemos agora nós colocamos nossos dados num servidor novo, investimento de 12 milhões ao todo, em tudo que fez na TI, criando um centro de inovação e tecnologia lá na Unimed, e colocamos esses dados aonde? Numa data center profissional, que atenda 6 países, a Rostdime. E tem vários outros dados de outras empresas importantes aí. E o que eu vou dizer com isso? Nós temos hoje uma proteção, monitoramento 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, mapeando o risco de ataque cibernético. Então, você está lá mapeando e vendo... Quando estão tentando, os caras estão mapeando e já estão dando um antídoto, certo? Além disso, tem um suporte, por exemplo, para um dano elétrico em 3 meses, que antes eram 2 horas no no-break. Então, é isso que o Bruno falou, com muita propriedade, acrescida a ideia de que realmente não se pode avançar em tecnologia sem esquecer os conceitos, as premissas. E as cirurgias robôs, assim, que hoje já são uma realidade, né? Estão cada vez mais sofisticadas, cada vez mais seguras. Essas técnicas podem se tornar padrão, vamos dizer assim? Tem a questão do custo, né? A gente precisa ter custo, a gente precisa ter uma garantia de internet de qualidade, em velocidade, que seja confiável. A gente tem que ter toda uma estrutura, uma capacitação técnica, mas é claro que isso cada vez, com o passar do tempo, vai ser sim realidade. Elas vão estar incorporadas nas novas tecnologias em benefício da população. É claro, precisa ter várias garantias para que isso seja seguro e acessível, como hoje já é fato. Hoje já é um fato, hoje já é praticável, né? Mas é óbvio que precisa de aperfeiçoamento para que ela se torne não só praticável para um pequeno grupo de pessoas, mas esteja acessível para todos que necessitarem da tecnologia. Ela está bem consolidada, a robótica, para a cirurgia bem torácica. Consolidada. Tá? Para a cirurgia urológica, que sobretudo quando envolve câncer, e se discute sobre cirurgia abdominal, sobretudo no aspecto da ginecologia, né? O que é que ela traz? Precisão, tá? Então, o médico, por mais que seja habilidoso, com o passar do tempo e com cirurgias mais prolongadas, é natural que ele pode não ter mais, diria assim, aqueles ajustes finos do movimento, tá? Então, mas ele tem o conhecimento. Eu costumo dizer, o médico, ele começa a ser médico mesmo depois de pelo menos 10, 15 anos de formado, e sobretudo quando chega aos 20 anos de formado, que ele começa a enxergar os problemas e ver que ele mesmo não tem grandes conhecimentos, tá? Que o conhecimento é muito maior do que ele, e as pessoas e a vida é muito mais importante que aquela pretensa. Tem uma frase de Adib Jatene que diz que a medicina foi feita para os pacientes e não por médico. O médico é um simples agente. Mas o que é que ele quer dizer com isso? Que a gente não pode querer, a gente não pode deixar de entender qual é a nossa participação nesse processo. Então, ela está muito consolidada nesse grupo. Sim. Agora, Bruno fala do custo, tá? Então, a gente vê aí o primeiro robô que chegou no mercado, Da Vinci. Sabe? Caríssimo. Mas aí hoje já tem um robô chinês com mais robustez, que é 10% do valor, tá? E as pinças, 10% também. Eu fico vendo que o chinês está num nível de competitividade
que é um negócio difícil de você... é uma parada dura, viu, Bruno? Mas, assim, eu acho que tem que enaltecer aqui, sobretudo agora com o nosso conselheiro federal aqui, presidente do CRM, que essa tecnologia toda vem incorporada, mas a pertinência médica é o que vem na frente. Sim. A capacidade de você realmente enxergar o indivíduo como alvo de sua atenção e do máximo da sua qualificação profissional, tudo dispensado de benefício do paciente. Então, nós não podemos perder. Isso é a pedra angular, isso é um alicerce de uma casa. Você pode botar um L-ponto em cima, mas tem que ter um alicerce. O alicerce é a ética, é a formação moral, é a pertinência médica, é a qualificação técnica, é o espírito humanitário. Isso é o lastro. Aí você vai adornando, né? Com toda andar certeza. por andar. Então, o andar da tecnologia realmente é um andar mais alto, que é incorporado em todos os níveis, mas sem que seja comprometido o alicerce. Então, a gente tem que sempre entender dessa forma. Doutor Bruno, através desses mapeamentos de genes, testes genéticos, né, trazem dados aí valiosos sobre predisposições, né, de um indivíduo para determinada doença. Mas existe também um dilema sobre a questão do predizer o risco, né, aumentado de patologias sem uma terapia disponível. Qual a sua visão a respeito dessa questão? Toda informação que ela existe, ela traz consequências. Sim. E essas consequências, elas precisam ser avaliadas do ponto de vista ético, do ponto de vista legal, do ponto de vista científico, e também respeitar bastante a pessoa, o indivíduo. Ou seja, eu tenho que estar disponível, mas não pode ser obrigatório que eu faça, principalmente se for contra a sua vontade, o que seria um desrespeito grande a todos os princípios bioéticos. Então, quando a gente avalia a genômica, por exemplo, e as questões genéticas, as possibilidades, nós temos que, primeiro, dar autonomia para o indivíduo, para ele entender se esse processo é bom ou não para ele, e verificar quais são os possíveis benefícios que essa tecnologia pode utilizar na prevenção e principalmente no tratamento de causas evitáveis, de danos evitáveis. Mas, obviamente, que ele tem que estar, primeiro, disponível a um custo acessível. Sim. E tem que ter, obviamente, uma possibilidade de trazer uma reversão, de trazer ganho para a pessoa. Infelizmente, né, algumas informações podem trazer frustrações também. E por isso que é importante saber o bom uso delas e explicar bastante antes da pessoa utilizar tal tecnologia exatamente quais são esses riscos, os riscos e os benefícios, e deixar, obviamente, a decisão para o próprio paciente. Mas aí, por outro lado, doutor Walter, esses dados também podem fazer com que seja possível um tratamento mais personalizado, né? A medicina e a tecnologia, ela é necessariamente pautada na humanização. Eu sempre digo que a tecnologia ela tem que humanizar. Humanizar é dar mais acessibilidade, personalizar o tratamento, porque eu consigo conhecer toda a sua história. Sim. Por exemplo, isso na Austrália já tem hoje. A linha da vida, ou seja, você consegue pegar o paciente que autoriza, eu vejo toda a história dele, não precisa estar reduzindo, refazendo exames desnecessários. Eu tenho uma linha lógica de conceito, assim, para que se chegue a um diagnóstico de maneira mais precisa. Também posso pensar em tratamento, analisar tudo, porque hoje, se o paciente for atendido no SUS, ele não se comunica com a saúde suplementar. Se ele for vice-versa. Então, às vezes, você está aqui, tem um acidente, vai lá para o metropolitano, ou será para o trauma. Sim. Mas se eu pudesse abrir uma linha lá e identificasse que o paciente tem tais circunstâncias e peculiaridades, como melhoraria minha assistência e vice-versa? Então, esses aspectos de compartilhamento de dados, desde que, aí eu acho que Bruno foi perfeito, tá? Sempre a decisão passa pelo paciente, tá? E quando ele está inconsciente, algum familiar que responda por ele. Mas a gente não pode se avorar de fazer nada que o paciente não concorde. Que ele tem autonomia para decidir sobre o seu destino. Sim. Agora, cabe ao médico, como facilitador, ele trazer as informações, diria ser até um consultor de saúde, que ele vai trazer informações, colocar as evidências, atuar de maneira honesta, transparente, mas sensível, para saber acolher, escolher as palavras adequadas para isso, e deixar que o paciente decida de forma autônoma e intransferível. Concorda? Com toda certeza. A autonomia, ela precisa, o paciente ele tem que ter o poder sobre si, sobre as suas decisões, salvo, obviamente, em caso de risco iminente de morte.
O paciente ele precisa ser respeitado dentro da sua autonomia, essa autonomia compartilhada. A gente fala muito da autonomia médica, né? Mas, na verdade, é uma autonomia médica compartilhada com a autonomia do paciente. O indivíduo é que ele tem que ser respeitado dentro da sua Até porque plenitude. os dados pertencem a ele. Ao indivíduo. Os procedimentos serão no indivíduo. Isso. Né? Então, a gente precisa... Os riscos serão para o indivíduo. Então, a gente É precisa difícil disso. imaginar um médico que ele passe por toda a sua formação e ele tenha um interesse doloso de produzir algum dano. Isso Não tem. não passa. Ele pode ter, como a gente classifica lá, né? Negligência, imprudência e imperícia. O Genival Veloso já dizia que imperícia para médico não é aceitável. Não é né? aceitável. Agora, Todo já médico é perito. a imprudência e negligência, sim. Você pode saber que aquilo ali tem riscos, né? E poder fazer de uma maneira mais segura e você não fazer. Mas você conversou com o paciente, tá? E o juiz vai perguntar, havia alguma forma mais segura de fazer o mesmo procedimento? Então, na anestesia mesmo, a gente usa muito um código, um artigo do nosso Código de Ética que diz que a decisão ou não da realização do ato anestésico é intransferível e soberano do anestesiologista. Ou seja, não adianta o cara dizer, não, porque eu estava sob pressão, a família, o cirurgião, o ambiente de trabalho eu já reclamei, mas não. Você só vai fazer se as reais condições de segurança estiverem disponíveis. O ato médico é pessoal intransferível. É isso aí. Chegamos num ponto bem interessante aqui do nosso episódio, que é o mente ativa. É quando a gente fala sobre hobbies, práticas, atividades para além do trabalho, para além da medicina. Dr. Walter, a gente já conheceu alguns hobbies dele, gosta de pedalar, gosta de estar com a família, com os amigos. Você criou tocar baixo. O E doutor Bruno também gosta de música. O hobby adoro. dele é tocar violão. Olha aí, de onde surgiu o interesse pelo violão? Na verdade, eu tinha... Foi lá no Isso aí foi lá no CRM. Conselho Regional de Medicina. Essa É o Médico foto. Sem Jaleco, um projeto dele lá, A bacana. gente teve Legal. a Semana Cultural lá em abril, que o Dr. Sim. Walter tocou conosco, junto com a sua esposa. Fez o fechamento do show lá, Foi né? mesmo, Começou a olha honraria. aí, né? Foi muito bacana, foi muito legal. Não sei se foi muito fechei em legal. alto estilo, não, mas fechou. Mas foi muito legal, foi muito legal. Fechou, rapaz. E eu sempre gostei de música, desde de criança sempre gostei de música. Quando foi aos 18 anos, minha mãe me deu um violão e a partir daí eu fui vendo cada notinha dessa e fui desenvolvendo aí essa brincadeira, né? Aí em casa toca também? Toco, com certeza. Eu chego em casa... É estiloso, você tá vendo aí? Eu chego em casa e a primeira coisa que eu faço já é o blém blém lá do violão. Eu gosto de cantar, gosto de tocar, gosto de compor. Eu faço, não faço músicas tão famosas assim, mas a gente de repente pode até Combinar uma parceria. ter um empresário que de repente faça com que nossas músicas cheguem na grande mídia, né? Mas eu gosto, eu Tem tenho música gravada. Olha aí. eu tenho mais de 40 composições. 40? Nossa! Tô gravando algumas delas Poxa, para ficar para o meu hobby mesmo, né? Para minha história, mas é bem bacana. Eu gosto muito. E de canta música. também, né? Não toca só, não. Eu Toca acredito. e canta. Eu Soma, me enrolo. Não, mas eu gosto de brincar com isso. É meu hobby, não é minha profissão. Minha profissão tem que fazer muito bem feito, né? Aí eu posso brincar. Posso Mas aí, curtir. além de descomprimir, acrescenta sensibilidade, sabe, ao médico? Eu tenho uns amigos que dizem assim, não para de tocar não, se você vira pedra. E eu entendo assim, que a arte, a cultura, ela traz calor, ela traz humanização, ela traz sensibilidade, ela melhora o aspecto geral. O que é que hoje a gente mais discute numa assistência? As soft skills, as habilidades não técnicas, são as habilidades comportamentais. Hoje até se cria um outro modelo, que é a habilidade conceitual. Quer dizer, pessoas que têm o propósito como referência, que é diferente de missão de trabalho. Trabalho é pelo justo pago, missão você faz mesmo pagando. Eu digo que não, no médio eu faço uma missão. Eu estou lá por missão. Conselho, então? E um conselho mais ainda. Hein? Vamos lá. E tem a habilidade não técnica, que são as habilidades comportamentais. Sim. E as habilidades técnicas são obrigações básicas, né? De uma formação de qualquer profissional. Então, esse tipo de atividade, a iniciativa que o Conselho teve, né? Débora também, né? Nesse Sim, projeto, Débora. De fazer o médico sem jaleco e tal. Não é só a música, várias outras artes, tá? Mostrando para a sociedade que o médico também é gente. Isso. Sofre, erra, se entristece
tem lágrimas, estressa. tem lágrimas, Tem um lado- se estressa, tem as lágrimas dos maus resultados, que a gente não tem a capacidade de resolver tudo que vem pela frente, tá? Tem a frustração, a gente tem um cansaço, tem o burnout, médico é gente, tá? A gente não tem essa carapaça de poderoso, não. A gente, na verdade, só cuida dos outros e às vezes esquece de cuidar de si mesmo. Então, isso aí traz descompressão. Então, acho que é muito bacana e foi muito boa a iniciativa do CRM. Para quê? A gente vai fazer até um sarau agora, dia 23, Sim, né? é. Então, você já está intimado aí, né? Para já fazer um happy hourzinho. É dia 23 ou 25, Gilã? Já está intimado, Já, independente se é não, mas 23 isso ou aqui, 25. vou saber aqui. Todos os dias. Vou pegar o gancho da vida, da prática médica também, nesse momento do quadro Mente Ativa. E aí eu queria saber, eu vou começar com o Dr. Walter, mas quero saber dos dois. Como é que foi a escolha pela medicina, Dr. Walter? Eu até falei aqui, meu pai faleceu com câncer, e eu tinha 13 anos de idade. E vi 2 anos de sofrimento do meu pai. Aí você pensa, mas isso tem muitos anos, né? Você já tem mais de 30 anos, 40 anos. Mas eu sofro como se fosse ontem. Porque eu não tive meu pai ao longo da minha vida para orientar. Sim. Erraria menos. Tá? Então, na minha cabeça, a frustração que veio do óbito por câncer, eu disse assim, eu vou fazer medicina para estudar a cura do câncer. Para pesquisar e conseguir curar o câncer. Em resumo, eu queria fazer algo para suprimir aquela perda que eu tinha tido na vida e que passou longe de minha capacidade de superar. E depois, com isso, eu acabei fazendo anestesia, sendo especialista em dor e tratando o câncer, né? Que fui muitas vezes, um bom tempo voluntário lá no Laureano, não foi para curar, não deu para curar câncer, mas pelo menos aliviar a dor, né? Então, já dizia também, né? Confortar sempre, né? Aliviar a dor, no princípio, para isso que o médico existe, né? Confortar sempre, aliviar regularmente, né? Que dizia. Então, essa foi a razão que me trouxe para a medicina. Além do apreço que eu tenho pela ciência, que me agrada muito, pela ciência e pela cultura. O senhor, além de médico, é gestor na área de saúde, na área da medicina, e professor também da área. Gestor foi um acidente de percurso, tá? Não, tudo bem, mas... Não estava no planejamento, não. Mas, brincando, foi uma coisa que foi um chamado, tá? Aí eu tenho me qualificado, né? Como tudo que eu abraço, eu procuro me qualificar. A gente fez o MBA da Gestão Fundação do Cabral, e a gente conversa com muita gente, circula. Hoje a gente já tem uma visão já boa da operação saúde. Mas, para o professor, não, sempre fui vocacionado. Se fosse botar por ordem, ensino, assistência e gestão. Sendo ensino o mais importante. Cora Coralina dizia, não sei se você lembra da frase dela, que dizia, feliz naquele que aprende o que ensina, que transfere o que sabe, aprende o que ensina. Transfere o que sabe, aprende o que ensina. Então, onde eu mais aprendi em medicina, estudando para ensinar. Isso é verdade. A minha história tem um pouco de dor também, na escolha da profissão, que quando eu tinha 13 anos, minha irmã mais nova tinha 10. E ela morreu por conta de uma celulite de face, que é uma infecção que acontece, no caso dela foi na face, e essa infecção é fácil de tratar. Com antibiótico oral ou venoso, a gente trata fácil. É inaceitável. E minha mãe era dona de casa, meu pai carteiro, quer dizer, não tinha nenhum médico na família que inspirasse, mas minha irmã apareceu com esse carocinho na face, foi para o médico disse que era uma espinha, o outro disse que era uma picada de inseto. Da terceira vez que ela foi, minha irmã passou 24 horas no hospital e morreu. E eu fez uma sepse, uma infecção generalizada e morreu. E eu vivi com aquela informação dizendo, se eu soubesse, eu tinha tratado. Mas só tem uma forma de eu saber, estudando, sendo médico e médico de criança. Que ela tinha 10 anos de idade. Duas coisas em comum aqui, na música e o sofrimento. Na música e o sofrimento. Então, por isso que eu me tornei médico, por isso que eu me tornei pediatra, e por isso que eu trabalho muito com a parte também da questão de comunicar com o outro, porque uma das coisas que mais me chateou nessa história toda, eu tinha 13 anos, me lembro muito bem, era o médico chegar para a gente de uma forma muito fria para dizer como minha irmã morreu. Falou de uma forma tão fria que o choque da morte do outro já é grande, mas da forma com que ele falou foi mais traumatizante ainda. Uma tragédia na família, ela é assim...
banalizada, né? Porque fica relativizada, né? Como se fosse uma coisa... Aí eu falei para mim, previsível. eu não posso, eu preciso fazer diferente, eu preciso me comunicar melhor, eu preciso fazer o outro, eu preciso entender a sensibilidade e o momento do outro, justamente para não cometer o mesmo erro. E é por isso que a gente trabalha bastante, e é por isso também que eu gosto do ensino. Até para ter a oportunidade não só de passar a questão técnica da medicina, mas passar a questão humana e a questão de comunicação. A comunicação ela é fundamental para dentro de casa, para a relação entre marido e mulher, entre pai e filho. Imagina, né, para dentro de um hospital, para dentro de uma unidade de saúde, de um consultório, onde você muitas vezes lida com o sofrimento do outro. Sim. E você precisa passar por outro segurança, precisa passar por outro certeza, precisa passar por outro respeito, né? Então, tudo isso é o que a gente tenta trabalhar dentro da medicina também. Ô, Bruno, só por uma curiosidade interessante, que uns 3 ou 4 artigos que eu estava vendo que falava do poder da comunicação, tá? E na repercussão que isso tem no tratamento, na adesão e no resultado. Sim. E mostrava que as palavras agressivas ativam áreas excitatórias. E isso foi com análise cortical, tá? Você fazia ressonância, análise espectral, e mostrava que quando você usa palavras inapropriadas, tá? Você repercute negativamente para o resultado do paciente e a adesão. Uhum. Ao mesmo tempo, a espiritualidade faz com que você tenha mais fidelização ao tratamento, mais disciplina e melhores resultados, tá? E também ativar áreas que são inibitórias e não excitatórias. Então, a gente precisa, tem muita coisa para explicar pela frente aí, que a nossa van filosofia ou limitado conhecimento técnico acha que vai conseguir em poucos minutos, mas tem muita coisa nisso aí, e achei interessante essa fala agora de Bruno, que negócio interessante, né? Com 13 anos, perdi meu pai, tu perdeu tua irmã. Foi, 13 anos. Eu, com 18 anos, perdi um irmão num acidente de carro. E foi um trauma craniano que foi outra dor grande. E também, na época, a João Pessoa não tinha sequer tomografia, só tinha uma tomografia de crânio no nosso universitário. E quando ele foi transferido, teve uma nova parada na ambulância. Ou seja, além do trauma, uma lesão hipóxia por parada. Então, eu vi aquela situação toda, aquilo ali processou, e eu fiz parte de uma geração, junto com você, que a gente tinha um compromisso de voltar para João Pessoa. Todos nós saímos para fazer formação fora. Mas antigamente você ia e ficando. Eu tive a oportunidade de ficar no INCOR, no Sarah Kubitschek, em Chicago, no Cook County. Mas eu tinha uma coisa comigo, que eu tinha que, de alguma maneira, contribuir para a melhoria da qualidade assistencial onde eu tenho raiz, onde meus familiares moram. Então, a gente tem um compromisso com a cidade. E hoje, quando Deus vai escrevendo certo por linhas certas, me colocou no momento da pandemia e depois me colocou mais uma vez para encerrar esse projeto. Então, o que a gente tem feito? Melhorar a qualidade assistencial na nossa cidade. E hoje não se discute a Unimed como referência de saúde no Estado. Sim. Então, por quê? Porque é uma guerra, né, de uma cultura ruim que a gente está mudando aos poucos, para a gente focar na humanização, no cuidado com a informação, com a comunicação, no cuidado com a segurança de dados, na autonomia do paciente, no zelo pela vida. Sim. São muitos conceitos éticos e morais que precisam ser colocados sempre no patamar de prioridade. Essa é a prioridade. E depois vem diria assim, o que vem consolidar isso aqui é a inclusão tecnológica, outros conceitos, mas a base da assistência médica é o acolher, é o servir, é o respeitar e sem dúvida alguma, jamais provocar um dano. Então, eu acho que isso aí, eu vou morrer reclamando, retruncando, brigando para que esses princípios estejam sempre muito presentes em qualquer grupo de formadores de médicos e também de novas gerações de médicos. Então, a gente tem, aí, quantas pessoas você falou? Aqui na Paraíba são 1.000 por ano, né? Que se formam são 1.200, 1.300 médicos por ano. Então, com esses exemplos aqui e outros mais, são vários, que essa turma que já nasceu tecnológica, tem que entender que a inclusão tecnológica é fundamental e traz muito benefício e é uma grande aliada. Mas a base de desenvolvimento, o lastro, é o lastro ético, científico, moral, humano. E aí eu vou pegar esse gancho de futuro e falar também sobre desafios com vocês, né? Os desafios da medicina do futuro.
Os altos custos, né, da incorporação dessas novas tecnologias, algumas delas que vocês já trouxeram aqui nessa conversa, à medicina, ainda é um grande desafio. Acho que até o doutor Bruno, em algum momento, falou sobre isso. Mas qual o tamanho desse desafio, né, de trazer, de incorporar essas novas tecnologias, implementar essas inovações que falamos até agora? Como é que está essa situação, doutor Walter? Começa? Primeiro ponto é o seguinte: nós temos a responsabilidade de buscar o melhor para cada paciente. Então, a medicina é sempre uma cultura de excelência. Melhor qualificação técnica, melhor conhecimento, melhor tudo, melhor infraestrutura, melhor tecnologia. Tudo em benefício de quem? Do paciente. Sim. Agora, nem toda tecnologia que é lançada, ela está avalizada do ponto de vista científico, do ponto de vista legal. Então, muitas vezes eu vejo mal produto tá fora do país aí, sem nenhum lastro, certo, que dê robustez, de evidência científica, se vai trazer benefício ou prejuízo ao paciente. Isso é ofertado de maneira precoce ao paciente, como fosse a chance da vida. Então, ludibria as famílias, que você disser que tem um chá que vende numa sexta-feira, meia-noite, só uma senhorinha que tem, abaixo de uma ponte lá em Pequim, ele vai buscar. Tá? Porque aquilo ali está a perspectiva que foi criada de forma dolosa, muitas vezes. Tá? Então, primeiro, toda a estrutura tem que ser usada em benefício do paciente. Agora, com a racionalidade, que é o quê? Ofertar o que tem evidência científica para isso, o que está presente, já foi incorporado pela Conitec, uma tecnologia que traz benefício. Nós temos a Conitec, que é um órgão acima de tudo, não é do saúde suplementar, não é nada. É uma comissão de pessoas tecnicamente muito bem qualificadas. Sim. E ainda tem selos de toda a vigilância sanitária muito ativa em todos os aspectos. E, além disso, rol e tudo. Ou seja, existe um arcabouço de conceitos que faz com que você faça a opção que é melhor para o paciente com segurança. E muitas vezes eu vejo as pessoas indicando o que o paciente não tem nem indicação, porque o diagnóstico é ruim, é impreciso, é falho, e sempre você tem que partir do diagnóstico preciso. A gente vê muita coisa nesse sentido, Walter, às vezes, da indicação exagerada de uso de tecnologia em detrimento, ou seja, no lugar do exame físico, por exemplo. Sim. Isso. Às vezes o cara está ou corrigindo uma falha na informação, ou querendo otimizar o tempo. Não, veja, o paciente chega com dor abdominal, ao invés de palpar, eu peço um ultrassom. O cara chega tossindo, ao invés de escutar, eu peço um raio-x ou uma tomografia. Não pode. A tecnologia está para ajudar, mas nunca para substituir. Isso. E muitas vezes, quando ela vem em demasia com uso não racional, eu encareço, porque é algo que encarece também, e o sistema precisa ser ressarcido por conta desse custo. Precisa ser sustentado. Então, assim, é muito importante que a tecnologia ela apareça, é muito importante que ela seja incorporada, mas também é muito importante que ela seja racionalmente utilizada para não ficar insustentável para o sistema e para fazer com que ela seja aliada, mas que não substitua o contato humano. Esse é um grande problema, acho que é um desafio. Quando ela fala em desafio de médico do futuro, eu fico pensando nos acadêmicos, né? Isso. Eu fico pensando em muita gente está se formando agora e eu tenho formação, medo. Apostando na tecnologia para substituir o conhecimento que ele não obteve. Daqui a pouco estão usando o PET scan para diagnosticar infecção urinária, por exemplo, entendeu? Não pode. 40% dos achados radiológicos, por exemplo, na área que o Labuto induz, vamos falar aqui de doenças de coluna, musculoesquelética, 40% dos achados eles não são compatíveis com os achados clínicos. Então, essa semana mesmo eu surpreendi e disse para o paciente, você é um milagre. Você tem uma hérnia cirúrgica e você não tem dado clínico nenhum, nós vamos só acompanhar. Mas nunca tinha visto uma hernia extrusa daquele porte e a pessoa completamente assintomática. Na mesma semana eu atendi um paciente sem nenhuma queixa, com a cirurgia marcada de artrodese de coluna. Tá? E todas as semanas, pelo menos meia dúzia de pacientes eu atendo que está indicando cirurgia de coluna com problema de quadril e nem precisaria de cirurgia, ou no quadril indicando procedimentos de alto custo que não eram necessários. Uhum. Então, a gente precisa revisar esse conceito. Tem um princípio que se fala, é consolidado, tá? Para que o procedimento, seja lá qual for, dê certo, primeiro na área que eu labuto, né, de doenças que cursam com dor, e sobretudo musculoesquelética, primeiro o diagnóstico preciso. Eu tenho que saber o que o paciente tem. Por exemplo, pode ter uma dor nas costas, isso é um cálculo de rim, uma infecção urinária, um tumor de reto peritônio, um aneurisma.
Não tem nada a ver com coluna, uma doença reumática, espondilite anquilosante. Então, primeiro o diagnóstico. Segundo, a seleção criteriosa de pacientes. Às vezes você tem um paciente, o diagnóstico na mão, mas está vivendo um momento tão hostil, depressão, separação, um luto. Então, não está no momento apropriado para submeter a cirurgia. Cuide um pouco disso aí. Vê o paciente de forma sistêmica. Então, diagnóstico preciso, seleção criteriosa de paciente. Terceiro, execução técnica e retocável, ou seja, com alta performance de execução técnica. Não dá para treinar em paciente. É para isso que tem na robótica um treinamento que se faz, primeiro em campo escuro, como se foi na laparoscopia, depois tem vários ambientes de simulação realística, tudo que você pode fazer sem estar treinando no paciente, tá? Depois, antes, me lembro na laparoscopia, se fazia em porco, se lembra na época? Então, e o quarto, a pré-reabilitação. Então, eu tenho que fazer um diagnóstico preciso, selecionar o paciente de forma criteriosa, executar com alta performance e fazer uma reabilitação motora e psíquica, que começa antes da cirurgia e se continua além. Então, não dá para substituir o conhecimento técnico, médico. Isso é a essência, o exame físico, a escuta. Aquela tua hipótese diagnóstica que é formulada, ela é complementada com um exame que vai subsidiar o que você está pensando. E não atrapalhar. Né? E se necessário for. E na proporção da necessidade. Tem o Gonzalo, que é um sanitarista, ele disse que o paciente, a medicina para ser ofertada, é o que o paciente precisa, nem mais nem menos. Quer dizer, é o que ele precisa, nem mais nem menos. E eu acho que a gente está vivendo um momento, muito bem tocado aqui por você e também por Bruno, onde a inclusão tecnológica, sem critérios, está tornando a medicina insustentável. A engrenagem, ela precisa ser o quê? Sustentável. Para quê? Para absorver mais pessoas. O SUS, com toda a dificuldade que a gente tem no Brasil inteiro, como é que a gente vai conseguir ajustar melhor isso? Conseguindo ajustar para que a gente consiga ofertar planos em valores acessíveis para as pessoas com melhor poder aquisitivo, que com emprego e com renda começam a melhorar, consigam aderir a planos e as empresas continuarem abertas para continuarem contratando planos, e com isso você vai o quê? Ajudando socialmente o país, porque você migra parte da população do SUS para a saúde suplementar. São 50 milhões na saúde suplementar e 150 milhões no SUS. Mas a gente tem aqui na saúde suplementar 45% dos leitos no Brasil e 56% do investimento em saúde é feito pela saúde suplementar, pela medicina privada. Aqui, 44% do investimento no SUS e 55% do leito, mas para 3/4 da população. Então, esse desequilíbrio, a gente tem que entender qual é o papel do médico na engrenagem. Não é com desperdício, que se acredita aí na ordem de 18% a 20% de perda, desperdício e fraude. Então, a gente tem que trabalhar com a qualificação técnica, com esse olhar humanizado. Aí o gestor tem essa visão, que é essa que Bruno tem, porque foi gestor de muita coisa. Sim. E eu também, a visão de que você diz assim, a operação tem que ser fechada. Qualidade assistencial extremada, desfecho clínico otimizado, experiência do cliente boa e tudo que se foi utilizado tendo pertinência para que a gente seja sustentável e mais pessoas tenham acesso à saúde. É essa a conta. No começo aqui do episódio, eu trouxe aqui a informação da expectativa de 1.300.000 médicos Sim. em 2035. Talvez o principal ou um dos principais fatores apontados aí para o Brasil chegar a essa marca é a intensa abertura de escolas, né, de forma indiscriminada. Né? Exatamente, de medicina. Doutor Bruno, essas escolas estão realmente preparadas para formar esse médico do futuro, vamos dizer assim? Qual seria o perfil esperado para esse profissional que vai atuar daqui a alguns anos? O Brasil, na verdade, já é medalha de prata, já é o segundo do mundo que mais tem escolas médicas, só está perdendo para a Índia, que tem... Nós temos quase 400 escolas médicas no país, ultrapassaremos 400 no começo do ano que vem. E certamente, para ter uma ideia, os Estados Unidos têm em torno de 180 escolas médicas e tem até mais habitantes do que nós. E ainda tem 2 bilhões, né? Nós temos 200 milhões, então, 10%. Assim, a China tem menos escolas médicas, por exemplo, do que o Brasil, né? Sim. Bom, claro, tudo que você aumenta em quantidade, você aumenta também alguma coisa em quantidade, em qualidade também, mas qualidade para bom e qualidade para ruim. Uhum. Então, eu acabo tendo mais bom e acabo tendo também mais ruim, né? Bom, o que acontece hoje em dia? Você não tem uma matriz curricular única.
única, você não tem uma uniformidade ainda nos cursos de medicina em termos de currículo, e você não tem uma avaliação desse aluno. Hoje, Como a OAB, né? Como a OAB faz a prova de ordem, o Conselho Federal de Medicina está buscando fazer a prova de proficiência, que é para verificar aí se tem uma discussão do modelo, se é a cada ano, se é a cada 2 anos, ou se é no final do curso, para saber se aquele conhecimento técnico é um conhecimento suficiente para que você seja médico. Essa prova de proficiência tem um projeto de lei tanto no Senado como na Câmara Federal, porque tem que vir para o projeto de lei, para que nós possamos fazer e aplicá-la rapidamente. É só assim eu vou tentar, pelo menos, verificar qual é a qualidade da escola médica e a qualidade de formação desse médico também. Me preocupa não só a questão técnica, mas a questão humana, a questão ética da formação desses indivíduos, né, desses acadêmicos de medicina. Na Paraíba nós temos 10 escolas médicas, né? Na nossa época, na minha época que eu me formei, tinham 2. Só tinha 2, né? Que era a Federal de Campina Grande, que era também de João Pessoa, né? Que era João Pessoa, Campus 1. Campus 1, Campus 2. A Paraíba, Campus 1, Campus 2. Depois ficou Paraíba e Campina Grande, que a Campina Grande tudo é a parte, né? Tem sempre uma parte lá, né? Tem sindicato dos médicos e tem sindicato dos médicos de Campina Grande. Tem a Associação Médica da Paraíba e a Associação Médica de Campina Grande. É Pujante. Campina Grande é Pujante. Né? Então você tem a Universidade Federal de Campina Grande, e lá foi onde inclusive eu me formei. Quando eu me formei em 2006, formavam 180 médicos ano. Agora são 1.200, 1.300 médicos ano. Então você aumenta a quantidade de pessoas boas, mas também, obviamente, aumenta a quantidade de pessoas que podem, eventualmente, desvirtuar dos caminhos da medicina do ponto de vista técnico e, por que não, também do ponto de vista ético, e isso ser um problema para a nossa formação. Só tem uma forma da gente verificar isso, com a prova de proficiência. Nós não temos o poder, enquanto conselho, de barrar a criação de escolas médicas, mas eles são de governo, não é nem de Estado, é de governo. É verdade. Infelizmente é enviesado. Fazer moratória também não adianta, como foi feito no passado, porque várias escolas elas entram por liminar judicial, aí à torta direita e sem critério nenhum. O que deveria acontecer, que é o que a gente defende, Fiscalização. é que se tem escolas médicas de qualidade, de matriz curricular, que realmente atendam os requisitos mínimos necessários para um atendimento científico, humano, ético da população, e que seja construída baseado em desenvolvimento da saúde, ou seja, tem que ter um número mínimo de leitos por cada aluno que fosse capacitar, blocos cirúrgicos, ambulatórios, desenvolvimento ali do ecossistema de saúde, né? E isso hoje não existe. Eu acho que isso tudo passa por mais seriedade, sabe, com a saúde. Mais seriedade. Porque se abre por questões políticas, tá? A gente sabe do que corre em paralelo, não é fácil. Depois, não vejo, assim, de uma maneira geral, uma preocupação muito grande com a formação. É mais com a adimplência, tá? Então, você começa a se perder. Vai ver a qualidade dos professores, tá? Se tem titulação, não tem. Porque isso, quando você começa a crescer e focar em resultado, você banaliza a formação, e quem tem formação não se expõe a qualquer preço, tá? Porque a gente está falando de trabalho. Sim. Trabalho é justo pago, missão é outra coisa. Então, eu acho que aí você vai para uma formação médica hoje, que seleciona os médicos que tem, das famílias que têm condições financeiras de pagar. E caro. Não é mais essa questão a gente fazia medicina para passar medicina. É uma novela. Minha mãe, graças a Deus, meu filho passou, porque é menos um, que era viúva com 5 filhos, e assim ela ia encaminhando e reduzindo sua carga. Foi uma heroína. Então, quando eu perdi meu irmão, eu já estava fazendo medicina. Ele com 18 anos. Então, quando a gente vê isso aqui, eu acho que tem muito mais responsabilidade em quem normatiza, tá? Porque não cabe... Agora mesmo, por exemplo, quando você termina o curso de medicina, aí você vai para uma residência médica. Por quê? Porque você não aprendeu no curso. É diferente da advocacia, que você termina e vai advogar. Faz a prova e já está apto. Não. A medicina, você vai aprender a prática da medicina num programa de residência médica, que vai de 3 a 6 anos. Outro curso, 6 mais 6. O básico. Isso. Eu digo que eu fiz 6 de medicina, fiz 2 de anestesia, na época eram 2, 1 de dor, 2 de acupuntura e 4 de doutorado. E não me sinto habilitado para nada, não. Eu estou em formação. Formação constante. Constante. Então, é por isso que eu digo que a medicina é uma educação contínua. Então, eu nunca vi aqui, pode ser por desconhecimento, assim, fechamos, foi feito
força-tarefa para fiscalizar e fecharam a faculdade de medicina que não estava atuando. Nunca ouvi falar, só vejo abrir. E é um recurso de 11, 12 mil reais por mês. É muita grana que entra aqui, com geralmente um ensino, por vezes medíocre. Então, quando o médico sai disso aqui, fica enlouquecido para aprender, né? Buscar o que ele não conseguiu. Então, e hoje, com os acessos mais restritos ao hospital, que na nossa época a gente tinha acesso aberto, livre, hoje é tudo aqui pactuado. Ó, essa faculdade fica com esse hospital, esse é com esse. Isso é um modelo, ele precisa ser todo repensado. Para mim, esse modelo está todo perdido. Eu não vi mudança no aspecto de ensino, no formato de ensino, no modelo de ensino. Tinha uma coisa que era assim, vou formar mais médicos para as áreas remotas ficarem com um atendimento adequado. Sim. Não, porque, na verdade, você não criou condições para fixar o médico no interior. Perfeito. Você não tem um plano de carreira. Remuneração ruim. Condições de trabalho você fica precárias. à mercê do político local. Hoje, você está tendo agora eleições municipais. Então, às vezes, o médico ele fica como moeda de troca, né, na saúde local. Se expondo a estruturas precárias. Às vezes não recebe quando paga. E às vezes, um dos sentimentos piores que você tem, Linda, num paciente, assim como médico, é a sensação de impotência. Você tem um paciente, você tem um diagnóstico, você sabe o que ele precisa, mas não tem como oferecer o que ele precisa. Isso é péssimo. Isso deixa qualquer um de nós absolutamente devastado. E acontece muito isso mais nos bolsões, né, remotos. Então, infelizmente... Eu acho até que nesse momento, eu não sou ligado a partido nenhum, ainda fico bem à vontade nisso, mas eu até vejo um momento melhor que a gente está vivendo no aspecto assistencial, tá? Não na formação. Eu acho que está sendo precarizada progressivamente. Sim. Mas... do ponto de vista assistencial, eu estou começando a ver uma evolução, tá? Então, o que é que cabe ao CRM, a Bruno nos representando no CFM, nosso representante legítimo, e a gente se agrada muito da presença dele lá. Aqui, eventualmente, na presença aqui à frente da Unimed João Pessoa, a gente tem que levar esses conceitos para a sociedade e para esses novos médicos que estão se credenciando aí ao mercado. Sim. Tá? Então, são conceitos que você viu aqui, a gente circulou para lá e para cá, falando de tecnologia, de tudo, de conhecimento técnico. Todos aqui são professores, 2, mas a gente embasou o quê? No que se aprende no berço, em casa. Educação doméstica, que é a visão humanitária, acolher, servir. Esses não são princípios que se aprende em quadro negro nem em data show. Isso é você cultiva e desenvolve na ambiência do lar. Ou seja, você nasce e incorpora a cultura. É ou não é, velho? Não, com toda certeza, com toda certeza. E é essa preocupação que a gente tem também como professor na faculdade. É saber de que forma a gente pode incorporar, além dos conceitos técnicos, a questão ética, a questão humanitária, as questões de valores. E o que a gente descobriu aqui, né? Nós temos em conjunto, né? Que a dor que a gente carregou e não levou a fazer medicina, isso nos impulsiona. Você vê, volta e meia que tem um caso desse como o nosso, geralmente a mãe, o pai, enfim, o ente que sofreu, ele vira ativista daquele tema. Tá? Então, a gente é um ativista da medicina de qualidade. Uhum. Nós somos ativistas da medicina de qualidade no seu aspecto humana, amplo. Que se comunica. Que a saúde é bem-estar o quê? Biopsicossocial. É isso mesmo. Trazendo agora para as comemorações do Dia do Médico, né? Falar de coisa boa, falou de violão, né? Vai ser um mês inteiro de comemoração, gente. É que nem o São João de Campina Grande. Falar, né? Em Campina, falar em Campina, pois é. Então, assim, vamos trazer aqui. Primeiro, eu queria dizer que o Sarau é dia 25. Tá ótimo. Muito bom. Aqui, tocou o ponto, né? Dia 25, viu? Já está intimado, já foi intimado aqui no videocast, viu, doutor Bruno? Aí tem uma base lá, viu? Pra gente entrar só para curtir. E aí, nessa comemoração de um mês, instituições e as entidades médicas paraibanas se uniram para fazer uma grande comemoração, né? Uma grande programação do Dia do Médico aqui na Paraíba.
Dr. Walter recebeu, inclusive, entidades e um almoço na Unimed João Pessoa, não foi isso, Dr. Walter? Para fechar essa programação. Na verdade, a gente sempre fala isso, né, Bruno? Isso. Que, graças a Deus, a classe médica na Paraíba amadureceu e a gente vive um momento glamuroso de harmonia, pacificação, de integração, de sinergia, tá? Isso fez com que as pessoas que estão posicionadas em áreas de destaque, como Bruno aqui no CFM, no CRM, e aí a gente vem sindicato, Associação Médica, Academia Paraibana, Unimed, Sicredi, Sescop, Cooperativa de Especialidade, Clube dos Médicos. Nós nos reunimos no ano passado e já fizemos isso, uma semana intensa, onde houve o quê? Uma integração das iniciativas para que a gente tivesse todo mundo junto. Sim. E agora nós reeditamos, tá? Então, isso consolida uma relação harmoniosa entre as lideranças e com isso das instituições, o que deixa a Unimed, o que deixa a classe médica, de uma maneira geral, muito segura de que a gente está no caminho certo, cada um na sua posição, buscando uma medicina de mais qualidade, uma melhor condição de trabalho, uma melhor remuneração e também uma assistência de excelência, que eu achei esse é o grande alvo. É muito importante. Outubro é um mês de comemorar. Aliás, o Dia do Médico tinha que ser todo dia, né? Na verdade. Mas outubro é um mês muito especial. Você vê, tem várias questões importantes que se comemoram, né? O dia do professor. Dia 15. O dia do anestesista. Aqui é uma gozação que os caras fazem. Diz que anestesista não pode ter o dia do médico. Eu tenho brincadeira. Mas porque o dia 16 foi o dia da demonstração pública de sucesso. A primeira demonstração pública de sucesso que ocorreu na sala do ETA lá em Massachusetts, no nosso estado de Massachusetts, foi um dentista que fez. Então, aí por isso que, eu diria assim, por essa razão, se colocou o dia desses dia 16. Mas eu acho que poderia ser dia 18 mesmo. Não, mas já assim... Está tudo junto, e 15 é do professor. O que é importante é destacar, e eu reforço o que o Walter falou, entidades médicas unidas. Nós temos esse propósito, nós temos funções distintas. O Conselho, ele fiscaliza a profissão, ele faz a parte de corregedoria, faz a parte documental. O sindicato, ele vê essa questão trabalhista. Né? A associação mexe com as sociedades científicas, com valores também, enfim, de procedimentos, mas muito mais com a parte científica. E aí nós temos, obviamente, funções que se complementam. E se complementando, a gente tem essa necessidade, né, de estarmos unidos. Infelizmente, Linda, nem sempre foi assim. A gente precisa falar do passado um pouquinho para poder entender por que isso é importante. Isso é uma construção, é uma evolução. Nem sempre foi assim. As entidades elas não eram irmanadas entre si e isso causava um enfraquecimento, inclusive, das nossas causas. E eu acho que a gente está no melhor momento da nossa história. Eu sou muito feliz por poder fazer parte desse momento e junto com o Walter, junto com o Dr. Ronald, junto com o Dr. Tarcísio, junto com a doutora André Laurence, nós temos feito a Academia Paraibana lá, Dr. Gilberto. Nós temos feito grande trabalho junto, tanto é que quando um vai, todo mundo vai também, porque a gente... a mesma iniciativa para múltiplos resultados. Em vez de ser várias iniciativas para um resultado só. E como é que está essa programação aí? É estruturada essa programação? Vão ser vários eventos, datas, locais diferentes? Como é que é? Contem aí. Começa aí. Hoje mesmo nós já temos na Unimed. Hoje já é uma das programações. Hoje é uma das programações. Né? Daqui a pouquinho tem também inaugurações de espaço. Isso, que é a questão do dia alusiva ao câncer de mama, né? Então, uma campanha tem também uma programação. Nós tivemos, dia 4 de outubro, foi na sexta-feira, nós fizemos uma inauguração, participamos lá na Sicredi. As entidades médicas já participaram dia 1º de outubro lá em Brasília da nossa posse lá no Conselho Federal de Medicina. Nós teremos dia 10 agora no Conselho Regional de Medicina um curso sobre empreendedorismo médico. Olha só, a gente quer fazer com que o médico entenda que ele pode e deve empreender, que ele pode participar do sistema cooperativista, que ele precisa saber mais um pouco sobre educação financeira, sobre carreira, né? Não só sobre pulmão, coração, fígado. No dia 15, né? que é a terça, Sim. a gente vai estar numa cerimônia diria assim, de celebração da assinatura da permuta que a gente fez com o governo do Estado, né, do terreno.
Nesse mesmo dia, a gente vai estar inaugurando 2 unidades de transtorno do autismo, né? Unintegra 1 e 2, inaugurando a Casa do Cooperado, que é a Casa do Médico, e também uma nova estrutura lá para a Federação Paraibana da Federação da Médica Paraíba, e também o Centro de Convivência dos Médicos, tá? Isso. Na quarta tem o quê? Na quarta é a Academia Paraibana de Medicina, ela vai também lançar algumas Homenagem, propagandas e homenagens a alguns médicos. Dia 18, que é o grande dia, que é o Dia dos Médicos, o sindicato vai promover uma boa festa para comemorar e confraternizarmos todos nesse dia. Dia 31. Detalhe, o sindicato com nós todos, né? Porque nós Sim. todos somos co-patrocinadores. Eu sou sindicalizado. Tamo né? junto. Dia 19 nós temos um evento sobre bioética, que é o Dia Mundial da Bioética, lá no Conselho Regional de Medicina. Dia 25 sobre inteligência artificial. No sábado ainda, dia 19, vai ter o torneio que é regulado De futebol. pelo médico, o churrasco e tal. E no domingo a feijoada do médico, que é também lá Já no Clube tá do vendo Médico. aí É muita programação mesmo. Para farrar, pode ter certeza que não falta E a gente disposição, encerra não. dia 31. O último dia, que é o dia 31, vai ter um evento lá também no Conselho Regional de Medicina, onde faremos o encerramento do mês das solenidades. Abriu dia 1º com a nossa posse em Brasília e vai fechar lá no Conselho Regional de Medicina também. Mas eu ressalvo a alegria desse nível de maturidade que a classe médica atingiu, de forma que a gente tem feito tudo em sintonia, né? Em janeiro nós vamos fazer o Inova Cooperar, né? Que já é o 3º ano de sucesso, e eu vou trazer a todos para a gente discutir a programação, até porque para que seja cada vez mais um evento gigantesco que agrega, que integra as lideranças dentro da medicina no Estado, e com isso melhora a qualidade da gestão, já que é um evento que entrou no calendário nacional de eventos em saúde. Muito bem. Estamos caminhando para o encerramento dessa edição, mas antes, tá? Eu queria pedir a vocês que deixassem uma mensagem aqui para quem está se formando em medicina ou para quem sonha em ser médico e que está assistindo aqui esse episódio. Vai ser um professor, Bruno. Bom, primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer para o colega acadêmico, como eu digo sempre, que medicina é uma arte de cuidar das pessoas e de cuidar de si próprio também. Não adianta simplesmente você querer se dedicar a sua vida ao outro se você não se cuida, se você não olha para si e para os seus problemas. Tenho notado, Linda, um grande adoecimento do médico. Isso tem preocupado o Conselho Regional de Medicina e a mim pessoalmente, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental. Nós precisamos trabalhar isso. Mas quero dizer para todos os médicos que o Conselho Regional de Medicina é a casa do médico paraibano, é a casa que olha para o médico paraibano com cuidado, com carinho, que quer acolher também esse médico dentro das suas demandas, e teremos a missão sempre de preservar a ética, de trazer esse olhar para o cuidado e de fazer com que todos os médicos tenham condições ideais para o seu atendimento, para que eles possam também transmitir esse atendimento de maneira ideal para a população. É assim que a gente vai conseguir construir sempre laços positivos para a medicina e para a sociedade. Doutor Walter. Procure um trabalho que ame, e não terá que trabalhar nenhum único dia da sua vida. Então, a medicina, ela tem que ser vocacionada. Ela tem vieses, tá? Mas para quem abraçou por vocação e ama o que faz, cada dia é um desafio e você sempre procura dar o melhor de si, tá? Então, tem uma tríade, né, que se fala das lideranças modernas, né? Uma é da antifragilidade, que é você aceitar se tornar na melhor versão de si mesmo. Como? Sendo inflexível e mais, diria assim, mais suportar pressão e ser mais forte que o aço, tá? A segunda característica é a ambidestria. Apesar dos problemas do presente, você tem que estar com o olho no presente e um olho no futuro. Você tem que construir a perspectiva de futuro, mesmo que o presente seja instável, hostil. E o terceiro, então, antifragilidade e ambidestria. O terceiro, o senso aguçado pela comunidade. Então, o médico precisa ter o senso aguçado pela comunidade. Precisa de gostar de gente. Precisa de gostar de vida. Para fazer o que o Bruno disse, acolher e servir a vida. Então, esse é diria assim, uma oportunidade glamourosa que Deus nos deu. A gente tem uma oportunidade gigante de fazer esse bem pelas pessoas. Isso vai nos colocar numa posição tão diferenciada como ser humano. E para quem imagina que a gente tem muito mais a viver ao sair daqui,
Então você tem que imaginar que você constrói nessa pequena passagem aqui uma perspectiva de eternidade. Então, as duas falas, basicamente, procura um trabalho que ame e nunca terá que trabalhar nunca um dia da sua vida. E entrega teu caminho a Deus e deixa que Ele decide, que a Ele cabe o futuro. A gente sonha, mas é Ele quem realiza. Muito bem. E é assim que a gente encerra esse episódio comemorativo aqui com essas duas grandes lideranças, grandes representantes da classe médica aqui no Estado. Queria agradecer mais uma vez, doutor Bruno. Obrigada pela participação. Doutor Walter, mais uma vez também. Obrigado. Dizer do meu prazer, viu? Quero deixar registrado aqui a alegria de estar com o Bruno aqui. Foi muito bacana. Linda sempre realmente essa excelência, né? Não, com certeza. É muito inteligente, muito versátil. E não é à toa que tem realmente alavancado os projetos nossos, porque ela tem muita qualificação técnica, entendeu? Tem essa habilidade de comunicação. E você, meu amigo, está aqui, pense num prazer gigante, tá? Meu prazer. A conversa foi muito boa. Sabe que... E dizer, tamo junto. Sempre. Olha aí. Vamos e é embora. assim a gente encerra esse episódio. Lembrando que semana que vem tem mais. Obrigada pela sua companhia e a gente se encontra na semana que vem. Até lá.